Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Nova audiência do caso Joaquim e Cauã acontece em Linhares. Segunda fase do defeso do caranguejo Sá começa nesta quarta. Atenção redobrada com a dengue durante o verão. A entrevista de hoje é com o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, além dos destaques do esporte com Altemar Félix. Essas e outras informações, agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E aconteceu hoje mais uma audiência do caso Joaquim e Cauã. Desta vez, os pastores George Alves e Juliana Salles estiveram presentes. O repórter Oséias Farias acompanhou tudo de perto. Foi mais um dia de movimentação da imprensa e de policiais no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, em Linhares. É que Juliana Salles e Georgival Alves voltaram a ficar frente a frente para acompanhar mais uma audiência sobre as mortes dos garotos Cauã e Joaquim. Juliana, mãe das vítimas, foi a primeira a chegar. Acompanhada de uma advogada, ela chegou em carro particular, em liberdade, porque foi beneficiada por habeas corpus. George, pai e padrasto dos garotos, foi o segundo a comparecer nas dependências do fórum. Escoltado por homens da Secretaria de Justiça, ele veio como manda o protocolo, algemado, com correntes nos pés. Nem George Alves e nem Juliana Salles vão falar nesta audiência. Eles apenas ouvirão testemunhos de pessoas que já falaram com a Polícia Civil sobre suspeitas neste caso da morte dos garotos Cauã e Joaquim. É uma audiência que gera grandes expectativas. Não foi informado o número de testemunhas que iriam falar nesta terça-feira. A expectativa é de que tudo o que foi dito na fase de inquérito da Polícia Civil seja confirmado. Foi com base nas provas técnicas e de testemunhas que a Polícia Civil apontou George como autor dos homicídios. As provas são tão sólidas que não há uma prova isoladamente determinante. É todo o contexto, né? Mas podemos ressaltar, obviamente, os depoimentos testemunhais, as imagens de vídeo monitoramento recolhidas, o exame que constatou a presença da substância PSA no orifício anal das crianças, o exame de DNA que comprovou que o sangue encontrado no box do banheiro era da criança Joaquim, confirmando a agressão, a taxa da carboxhemoglobina verificada no sangue das crianças é um indicativo de que elas estavam vivas quando o incêndio começou. A conclusão da Polícia Civil não colocou Juliana na cena do crime, mas foi o Ministério Público quem concluiu que ela teve participação indireta nas mortes dos garotos. Muitos estão indagando o porquê da Juliana sequer ela estava presente na casa. Mas com essas diligências que foram feitas no âmbito do Ministério Público, colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. Neste mês, outras duas audiências estão marcadas para acontecer. Uma no dia 12, outra no dia 19. Nesta última, tanto Juliana como George vão prestar informações à Justiça. Milhares de crianças e adolescentes começam a retornar para as escolas, mas algumas ainda não compraram por completo o material escolar. Você sabia que, além do preço, há outro fator importante a ser observado? Confira na matéria. A movimentação nas papelarias ainda é intensa por conta da volta às aulas. Além do preço, é necessário tomar muito cuidado com uma série de produtos, como canetas, borrachas, apontadores,
colas, lápis de cor, eles podem conter chumbo e até mesmo mercúrio. Mas será que os pais sabem disso? Você sabia que existem alguns materiais que contêm chumbo e mercúrio? Não. Preocupante, né? É, bastante. Eu não sabia, desconhecia a informação. Uma informação importante, né? Importante porque pode trazer problemas para as crianças. Segundo o diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Estado, o IPEM, esses materiais podem causar problemas à saúde do aluno. Pode soltar o mercúrio, soltar um chumbo, né? Quando a criança coloca na boca, alguma coisa desse tipo. Outras, por exemplo, como a tesourinha que a criança normalmente compra, é muito usada no material escolar, ela não tem aquela ponta arredondada, então ela pode vir a furar talvez alguma parte do corpo de uma outra pessoa ou dela mesma. Entre algumas outras questões, né? Irritação da pele no caso de uma cola, no caso de uma tinta guache. Para identificar que o produto é seguro e passou pelos testes do Inmetro, existe este selo. Alguns pais nem sabiam disso. Você já reparou, você já buscou esse selo quando você vai fazer compras? Não, nunca. Agora eu vou passar a reparar. Agora que tá sabendo, né? Eu vou passar a reparar, porque é perigoso, né? Primeiro a saúde das crianças. Além do selo do Inmetro, aqui você também encontra o registro do produto e pela internet pode verificar se ele está em situação regular. Enquanto o Flávio aproveita para inspecionar se todos os produtos no carrinho estão com selo, Pinheiro explica que o consumidor deve denunciar o estabelecimento que contar com algum material sem a garantia. O estabelecimento já conhece a portaria, ela já sabe que a portaria 481/2012 fala diretamente da responsabilidade dela sobre essa questão de adquirir qualquer produto que não tenha o selo do Inmetro, né, que é a aprovação do Inmetro na realidade sobre aquele produto. Então, assim, tanto ela, o lojista, como o fabricante, também, caso comprove que não foi passado, não tem o selo de aprovação do Inmetro, realmente ela pode vir a ser multada. Então já sabe, além de procurar por bons preços, é importante também pensar na saúde das crianças. Vamos ver como fica o tempo para esta quarta-feira. A quarta-feira será de chuva em todo o estado. Linhares com mínima de 23, máxima de 32 graus. Colatina mínima de 22, máxima de 31. São Mateus, mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Vitória, mínima de 24, a máxima pode chegar a 29 graus. Veja a seguir, segunda fase do Defeso do Caranguejo Sá começa nesta quarta-feira. Já estamos de volta com o Sim Notícias e começa nesta quarta-feira mais uma etapa do defeso do caranguejo do tipo Sá. O segundo período de defeso para a andada do caranguejo Sá começa nesta quarta-feira e segue até o próximo dia 13 de fevereiro. Este ano são 4 períodos. Durante os dias estarão proibidos a cata, o transporte, o armazenamento e a comercialização do crustáceo no Espírito Santo, inclusive proveniente de outros estados, podendo o infrator flagrado pagar multas que podem chegar a R$100 mil. A andada é a época em que o crustáceo faz o acasalamento e a desova, o que o torna uma presa fácil para os catadores. Para sensibilizar a população e contribuir com a preservação e a reprodução da espécie, a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai continuar realizando abordagens em estabelecimentos comerciais e pontos de venda do crustáceo em Linhares. A população pode contribuir com a ação da equipe de fiscalização, denunciando os casos de venda irregular pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando, a proibição visa a preservação e a reprodução da espécie, assim como a recomposição da fauna, evitando o desequilíbrio do ecossistema. Além disso, a medida visa garantir que o número de indivíduos da espécie seja suficiente para a continuidade da atividade exercida pelas comunidades tradicionais que sobrevivem da cata e comercialização do crustáceo.
E com o sol forte dos últimos dias e as chuvas previstas, é preciso ficar atento e redobrar os cuidados contra a dengue. O verão para muitas pessoas é sinônimo de diversão, mas também é um período para redobrar os cuidados no combate à dengue. Nesta época do ano, até o mês de maio, a transmissão pode ocorrer com maior intensidade, assim como o desenvolvimento do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, Colatina estava incluída entre os 27 municípios do Espírito Santo em alerta para a dengue. Mas a situação por aqui está controlada. Em janeiro deste ano, 10 casos da doença foram notificados, mas nenhum foi confirmado. Só teve casos notificados de dengue, de zika, chikungunya, até presente data não teve nenhum. Graças a Deus a nossa situação está controlada no nosso município. Devido ao ano passado a gente esperava um aumento maior, para janeiro principalmente, mas até a presente data está tudo sob controle. Porém, apesar da situação controlada, um alerta foi aceso no bairro Honório Fraga. Um mosquito com vírus do tipo 2 da dengue foi encontrado em uma armadilha que faz o monitoramento do Aedes aegypti nos bairros. Vai um, vai o 2, tem um 3, tem um 4. Então, a cada um vírus que vai achando, ela vai se agravando até chegar uma dengue hemorrágica, uma complicação maior. Em Colatina são 214 armadilhas como esta daqui. Aqui eles colocam um atraente para o mosquito e um adesivo, onde eles ficam presos depois de atraídos. E por essa armadilha aqui, dá para identificar onde tem o vírus das doenças transmitidas pelo mosquito. O objetivo da armadilha é para a gente capturar a fêmea do mosquito, o Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya. A gente coleta, manda para análise, para virologia, né? E a gente descobre se tem o vírus da dengue, zika ou chikungunya no mosquito. Tendo o vírus, a gente vem com a equipe de campo, faz um pente fino a 200 a 250 metros da onde foi instalada a armadilha. A gente vem com a equipe de borrifação, igual nós viemos ontem aqui no bairro. Fizemos uma borrifação de 150 a 200 metros da armadilha também. E para que a gente bloqueie o vírus, entendeu? Porque aqui a gente já sabe que tem um vírus aqui no mosquito. Foi coletado o mosquito e descobrimos o vírus da dengue 2. Então esse bloqueio do vírus serve para o vírus não transmitir para outras pessoas. As ações foram intensificadas no bairro para eliminar possíveis focos do mosquito e bloquear a transmissão da doença. O bloqueio foi feito com fumacê e visitas domiciliares e panfletagem de conscientização reforçam o trabalho. Honório Fraga, assim como Maria das Graças e Colúmbia, são os bairros de Colatina com maiores índices de infestação e, por isso, recebem reforço nos cuidados. Mas a população de todos os bairros também precisa redobrar os cuidados e fazer a sua parte. Os nossos agentes passam de 2 em 2 meses em cada residência. Então, quem é a responsabilidade maior é do morador? Porque o morador está ali todo dia, tem que intensificar o serviço, tem que olhar, não deixar a água parada no quintal, tá olhando os ralos, planta com água. Então, quem tem que cuidar da própria residência é o morador. O agente já passa ali 2 em 2 meses, tipo assim, fazer uma fiscalização, ver como é que está e passar as orientações para o morador. O Joênio está consciente da importância de combater o mosquito e sempre toma os cuidados necessários. Fiscaliza os ralos, deixa a piscina sempre tampada e tratada. Assim, ele cuida da saúde da família e da vizinhança. A gente tem esse cuidado, haja vista que nós sabemos e temos a conscientização de como esse mosquito ele é prejudicial à saúde, não só nossa, né, os proprietários da casa, como também de toda a circunvizinhança à nossa volta, né? Então há necessidade de nós estarmos sempre cuidando, porque se eu não cuido e o vizinho cuida, né, eu vou estar contribuindo para que esse mosquito prolifere na minha casa e, consequentemente, pode trazer a doença para mim, bem como também para o meu vizinho, né? Então há necessidade de nós estarmos conscientes nesse sentido, sim. E nós sempre reforçamos que é preciso tirar pelo menos 10 minutos diários para cuidar da sua casa e combater o mosquito. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 386. Arábica tipo 7, R$ 342. Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 295. E uma boa notícia, uma empresa fabricante de equipamentos para beneficiamentos de grãos será instalada em Linhares. O Grupo FIMAG, terceira maior empresa fabricante de equipamentos para beneficiamento de grãos da América Latina,
escolheu Linhares para expandir seus negócios. O grupo investirá na sua segunda filial e a estimativa é gerar no início da operação 160 empregos diretos e indiretos, podendo chegar na fase de estabilização a 300 empregos. A previsão é que as obras tenham início no mês de março deste ano. A empresa será instalada numa área de 10 mil metros quadrados na região industrial do distrito de Bebedouro e na fase de implantação do projeto serão contratadas em média 50 pessoas. A operação parcial que está prevista para o mês de julho deste ano e a operação total em dezembro. A FIMAG desenvolverá no município a fabricação de máquinas agrícolas e em até 18 meses inicia-se a operação para um dos setores do grupo, a fabricação de peças industriais sob a encomenda. Boas oportunidades para os linharenses. Vamos saber agora, então, o que é destaque no esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Pois é, aqui no Esporte Amador nós continuamos destacando competições com inscrições abertas para Linhares e região. Para você não deixar para a última hora, tem futebol amador também na Praia de Regência. Não é só surf que tem Regência, não. Vamos conferir aí. Primeiro torneio de verão, Regência, modalidade futebol amador. É na praia, horário a partir das 8 da manhã. Contato para inscrições, Romauro. O telefone com DDD 27 99796 5565. Então, a palavra de ordem é essa. Não deixe para a última hora. Aproveite para começar a entrosar o seu time, observar novos jogadores, novos craques nestas competições. E mais informações você tem no Sim Esportes Rádio, lá no 106.1. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar. No próximo bloco tem uma entrevista exclusiva com o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso. É um instante só. Já estamos de volta com o nosso Sim Notícias e na entrevista de hoje recebemos o deputado estadual Eric Musso, eleito pela segunda vez presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A entrevista foi gravada nos estúdios da Rede Sim em Vitória. Confira. Comigo, o deputado Eric Musso, reeleito, presidente da Assembleia. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. O senhor vem aí de 4 anos, como deputado, agora reeleito presidente da Assembleia. Quais os principais desafios aí para esse novo mandato como presidente? Primeiro, agradecer a Deus, aos meus colegas deputados e deputadas que me deram a oportunidade de, pela segunda vez, estar à frente da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Desafios de manter a Assembleia próxima do cidadão. Nós fizemos um biênio de muitas entregas, entregamos serviços à sociedade como PROCON, Procuradoria da Mulher, Delegacia de Defesa do Consumidor. A Assembleia emite agora identidade de forma gratuita a toda a população capixaba. E o nosso desafio agora é de manter e ampliar esse serviço para que a Assembleia possa ser cada vez mais uma casa de fato da população com serviços oferecidos de forma gratuita a toda a sociedade. O que o senhor traz de experiência desse mandato para iniciar esse novo agora? Experiência do diálogo, de convergir forças, de saber que ninguém constrói nada sozinho na vida, e de que nada acontece primeiro se não for da vontade e da permissão de Deus. Então, uma experiência de ter trabalhado à frente de uma casa heterogênea durante 4 anos, 2 como presidente, e que agora me dá muito mais capacidade de diálogo e, sobretudo, de administrar a Assembleia Legislativa Capixaba em favor da população. O senhor falou aí, dessa diferença que tem a Assembleia, metade dela foi mudada, são novos deputados, e mesmo assim o senhor ganhou apoio para ser reeleito. Que avaliação que o senhor faz da renovação da Assembleia e a sua reeleição? Muito positiva, A Assembleia ela foi 50% renovada, então os deputados eleitos entenderam de que no nosso trabalho havia sido um trabalho exitoso e nós fizemos uma composição de distribuição de forças. Então hoje a mesa conta com o primeiro e segundo secretário dos eleitos, tanto eu quanto o vice-presidente dos reeleitos, o segundo vice é um eleito, o terceiro secretário é um reeleito, o quarto secretário é um eleito. Então, eu acho que nessa distribuição ficou uma fotografia
que representa essa questão dessa renovação, dessa mudança, tendo então uma divisão de representatividade entre reeleitos e eleitos. Você pode falar então no equilíbrio, né? No equilíbrio, com certeza absoluta. O senhor também de alguma forma teve o apoio aí do governador Renato Casagrande para essa reeleição, e o senhor vem também de um outro governo. Como muda agora, nesse novo governo, a relação da Assembleia, no seu caso, como presidente da Assembleia, com o governo estadual? Na verdade, a Assembleia é um poder independente, mas que tem que ter muito equilíbrio, muita harmonia, né? A Assembleia precisa estar conectada com o governo do Estado no que tange as entregas à população do Espírito Santo. Então, nós vamos fazer uma administração, sabe, dando estabilidade, dando equilíbrio e dando governabilidade ao governador Renato Casagrande, para que ele possa fazer as entregas que a população tanto precisa e merece. Então é dessa forma que eu conduzi os 2 últimos anos e é dessa forma que eu quero conduzir esses 2 que hão de vir, porque quando o interesse público estiver colocado à mesa, quando o interesse das pessoas, dos municípios, dos capixabas estiver colocado à mesa, toda e qualquer diferença política partidária tem que ser deixada de lado. Então a Assembleia é uma Assembleia heterogênea, mas que precisa ter muito equilíbrio, sabe, e muita convergência, respeitando a sua independência, mas muita convergência para que nós possamos ajudar o Espírito Santo a continuar sendo esse estado de destaque no Brasil. Como o senhor acha que essa renovação da Assembleia vai interferir ou não nas votações? Como é que o senhor acha que vai ser as votações, até com essa mesa equilibrada aí, né, de novos e reeleitos? Eu acho que agora nós passamos esse ponto, né? Todos são deputados estaduais, deputadas estaduais. Teve uma renovação muito forte, mas de pessoas que já estão no exercício da atividade pública há alguns anos, né? Deputados que estão retornando aos seus mandatos, deputados que foram prefeitos, deputados que foram vice-prefeitos, deputados que foram vereadores. Então são pessoas que já são servidores públicos, né? Que estão na atividade pública há muito tempo. Então eu acredito que nós teremos uma casa pacífica, harmônica, sabe, defendendo os interesses dos capixabas. Qual é o orçamento da Assembleia esse ano e o que é a prioridade, que forma que esse dinheiro vai ser investido? Nós pegamos um orçamento no meu primeiro biênio de 17 milhões a menor. Hoje nós estamos com um orçamento aproximadamente de 210 milhões ano, tendo como principais metas aí o investimento em ampliação de serviço à população do nosso estado, né? Então nós pegamos uma casa arcaica, burocrática, atrasada, e eu costumo dizer que nós engatamos a primeira, a segunda e a terceira, e agora é hora de engatar a quarta e a quinta, né? Então nós cortamos 7 milhões de reais de gratificação, e mesmo com o orçamento 17 milhões a menos dos anos anteriores, eu tirei a Assembleia da 16ª que mais gastava no Brasil e entreguei ela ano passado como a segunda que menos gasta por custo de deputado, né? Nós integramos um sistema Wi-Fi e digitalizamos todo o processo legislativo, que deu a nós o prêmio de ser a primeira Assembleia do Brasil totalmente digital, né? Então, e ser a primeira mais transparente também do Brasil. Então é continuar nessa tocada, fazendo investimento nas coisas que vão em benefício da sociedade e cortando os gargalos, os gastos excessivos que não são necessários. Começando aí, né, o ano legislativo, quais assuntos, pautas são prioridades, vão estar aí sendo pautados nos próximos meses? Eu acredito que a Assembleia agora passa a montar as comissões, né, e a partir daí então ela está apta a discutir qualquer demanda, seja do Executivo, do Judiciário, dos outros poderes ou até dos próprios deputados. Então eu acho que a partir dessas comissões formadas aí que nós vamos ver as pautas, sobretudo as pautas também que serão encaminhadas pelo governo do Estado. Como é que o senhor vê o trabalho das bancadas temáticas ou formadas por grupos que estão alinhados? Como é que o senhor acha que vão trabalhar essas bancadas? Acho que vão trabalhar, sabe, com muito debate, ouvindo a sociedade e de forma representativa. Eu estou vendo muito ânimo nos deputados e nas deputadas, né? Muita energia boa, energia positiva. Então eu tenho a certeza absoluta de que a Casa prestará um grande serviço nesse ano de 2019 a todo o Espírito Santo. Muitos deputados falaram que foram escolhidos porque a vontade da população era de renovação e isso de alguma forma aproxima a população da Assembleia. Eu queria saber do senhor, o senhor acredita que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo hoje está mais próxima da população capixaba? Com certeza absoluta, né? Não só sobre a questão da renovação, mas também pelos serviços e as ferramentas que nós criamos e implementamos para aproximar o cidadão capixaba da Assembleia, né? Quando eu coloco um PROCON ali para ouvir um contribuinte, para ouvir uma reclamação, quando eu tiro a estrutura de polícia civil, que era em uma outra localidade, e instalo uma delegacia dentro da Assembleia,
quando eu crio uma Procuradoria da Mulher que atende as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica, que hoje o Espírito Santo tem um ranking negativo nesse quesito, quando eu boto um centro de memória, quando eu reabro o restaurante, quando eu passo a botar a Assembleia para emitir carteira de identidade, eu crio ferramentas de aproximação da sociedade. E agora é ampliar, é botar a Defensoria Pública ali dentro, é criar uma vara de conciliação, e eu estou em contato com os juízes já da AMAGES e o Tribunal de Justiça para que nós possamos criar uma ferramenta de uma vara de conciliação dentro da Assembleia, enfim, tirar os espaços ociosos e botar ferramentas para que a população possa usar uma casa que sempre teve o nome de Casa do Povo, mas nunca teve o povo dentro dela. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado para que a casa seja do povo e utilizada pela população. E essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Acompanhe nossas redes sociais, reveja vídeos, matérias e programas em nosso Facebook. Envie também sua sugestão de pauta através do telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.